tema chamou bastante gente, né? É um tema bastante polêmico. E hoje nós vamos trazer, então, algumas, tenho certeza absoluta, que nós vamos trazer algumas novidades, inclusive para quem já é espírita, porque nós estamos agregando algumas coisas novas, não novas na ciência espírita, mas nova para alguns que às vezes não prestamos atenção quando lemos o Evangelho, quando lemos o Pentateuco, né? São os 5 livros de ensinamento. Bom, evolução do espírito é um tema muito interessante que sempre me deixou perplexo, porque a pergunta é a seguinte: por que e como nós estamos aqui? Quando a gente vê isso, quando a gente vê uma Via Láctea, você já deve ter ouvido falar, com 200 bilhões de estrelas, e nós perdidos aqui num cantinho. Essa aqui é uma das nossas Via Lácteas. Existem várias outras Via Lácteas, não necessariamente lácteas, né? Porque lácteas vem de leite, mas muitas outras vias, universos paralelos que existem aí, e nós estamos aqui, ó. Aqui não é o Sol aqui, o Sol está apenas aqui, ó. Então nós somos o quê? Poeira cósmica. Nós somos quase nada. Então, por que nós estamos aqui? Então você está aqui, está na casa da luz de hoje, mas está nesse planeta Terra. Então, da onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Vamos tentar elucidar isso hoje. Filosoficamente, religiosamente, e também vamos trazer algumas coisas mais científicas. Eu acho que é importante a gente abrir a mente. Como diz o Einstein, quem abre a mente nunca mais retorna àquela mente que era antes, né? Gosto muito dos dizeres de Einstein, tenho postado bastante no Face. Acho que é muito interessante. Então nós vamos ter uma visão hoje bastante ampla de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e a peregrinação que ainda nós temos para chegar ainda no Pai. E não é chegar. Começar a história aqui não é chegar, é retornar. Já uma coisa já nova, que vocês vão perceber. É aquele filho pródigo que fez arte, como tem na Bíblia muitas vezes. Houve a queda dos anjos, houve o pecado capital, e nós estamos mergulhados novamente, estamos mergulhados aqui na terra, escondidinhos, mas nós estamos fadados novamente à perfeição. Então, eu já me aventurei a trazer uma conjunção de ideias. Não sei se vocês já ouviram falar do Pietro Baldi. Vocês já ouviram falar? Quem é que já ouviu falar? Então, é a primeira vez, né, para a maior parte, leiam os livros dele. São 24 livros. O melhor deles, vamos dizer assim, é a grande síntese, que eu já tentei no início. Eu tentei por 10 anos ler ele e não conseguia terminar, de tão difícil que ele é. Segundo o Chico, o próprio Chico, ele está acima dos conhecimentos normais do ser humano, né? E que está uma proposta acima, vamos dizer assim, acima, mas aquém do que nós conhecemos ainda de espiritismo básico, né? Então é muito interessante, porque isso aqui engloba, eu vou mostrar para vocês como essa teoria engloba, e vocês vão sair daqui entendendo muita coisa. Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Da onde nós chegamos? E da onde nós saímos? Bom, quem criou? Fiat Lux. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar do Fiat Lux? Sabe o que quer dizer isso? Não? É o fósforo, né? Mas engraçado, esses dias eu disse, mas Fiat Lux, o que quer dizer em latim? Passe a luz. Passa-se a luz, né?
E a gente nunca fica pensando no que está escrito lá. Fiat lux, uma marca. Né? Então, quem criou o Espírito foi Deus. Está na Bíblia, né? O sopro divino, houve o sopro divino que criou o Espírito e a substância. Não vamos falar em matéria por enquanto. Isso nós chamamos de absoluto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês concordam com isso? É bíblico, né? Não está lá na Bíblia? Vocês vão ver que as ideias cristãs vão fechar com o Espiritismo. E aí o que aconteceu? Deus criou um sopro divino, criou o Espírito e a substância. Vocês vão entender. Como Deus é Pai e é bom, Ele não criou o imperfeito. Ele nos criou já perfeito. Porque a própria palavra bíblica já diz a imagem e semelhança de Deus. Está lá. Eu vou criar um trocinho ali para crescer lá embaixo, botar no lodo ele, porque é o verdadeiro lodo que nós começamos aqui na terra. Não é? É um lodo. Se você estudar, vocês vão ver que é um lodo. Né? Não. Deus nos criou perfeitos. Aí o que aconteceu? Nós queríamos ser muito maior do que o Pai. E aí, por egoísmo, e orgulho, nós caímos. Que é a chamada queda do Espírito. Você já viu queda do Espírito? Na Bíblia tem vários locais. Eu nunca entendia isso. Né, Lúcio? Nós nunca entendíamos essa questão da queda do Espírito, porque na codificação está muito, não está bem explicado isso. Aí nós vamos entender em Pietro Baldi. Para vocês terem uma ideia, Pietro Baldi, ele sabia a data da morte dele, e por 20 minutos antes da morte dele, Francisco de Assis e Jesus caminharam do lado dele. Para vocês terem uma ideia de elevação. Segundo alguns autores, ele era Pedro, o apóstolo Pedro. Para vocês terem uma ideia. Por isso a elevação do Pietro Baldi. Tá? Então os 24 livros que ele escreveu foram inspirados numa linguagem fantástica. Né? Então aproveite, comece a ler um por um, são 24 só. A biblioteca tem. A biblioteca tem aí, né? A Luz tem. Aqui é uma. Quando o Pedro Baldi veio para o Brasil, então o Chico, eles fizeram uma sessão mediúnica. Sabe quem que deu a mensagem? O Chico. Nada mais, nada menos que Francisco de Assis. Uma mensagem para Pedro Baldi. Foi a mensagem, foi uma das mensagens, segundo Chico, foi a mensagem mais elevada que ele recebeu. Foi de Francisco de Assis e deu para o Pietro Baldi. Tá? Voltando ao assunto, por orgulho e egoísmo, caímos. Aonde nós caímos? Aí que está. Vocês já viram falar, agora vão entender uma coisa. Aonde nós caímos? Vocês já ouviram falar? Aqui nós estamos no absoluto. Não vamos falar do absoluto porque é muito difícil, está muito longe da gente. Mas do relativo nós conseguimos falar. Então nós caímos no relativo. Relativo o quê? Vocês já viram falar da teoria do Big Bang? Tá? Vocês já viram falar da teoria do Big Bang? Ou não? Vocês sabem que essa teoria nos diz que houve uma condensação de massa equivalente a uma bolinha de tênis que hoje representa o nosso universo, nossos universos. Gente, aqui está uma conexão que Pietro Baldi faz que é fantástica. Que é o quê? Foi o colapso ao cair, ao baixar o padrão vibratório lá, e nós fomos expulsos, entre aspas, né? Deus não expulsa ninguém, mas nós nos expulsamos lá, nós caímos e formou essa massa, que é a substância. Veja só, o sopro de Deus é o quê? Sopro é o Espírito e a substância. A substância se colapsou, que nós chamamos. Vocês lembram quando vocês têm um vapor d'água?
vapor d'água saindo da chaleira, você bota uma superfície fria em cima, o que acontece? Ela condensa. Isso que aconteceu em proporções gigantescas, e aí formou-se a massa. A massa vem de onde? De Deus, mas a formação foi por nossa queda. Olha aí, gente, a ciência hoje não sabe de onde é que vem a energia. Não sabe de onde é que vem a energia. Não tinha antes disso nada. Foi a nossa queda. Estão entendendo o processo? Agora a gente consegue nos conectar. Então, o Big Bang aconteceu, para você sabe, há 13,7, a 13,5, a 13,9 bilhões de anos atrás. É muito tempo. O Big Bang aconteceu aqui ou ali. O Big Bang aconteceu em todo o espaço. Foi ele que formou o que nós temos hoje aqui. O espaço e o tempo foi produzido para nós devedores. No absoluto, não tem espaço, não tem tempo. Ah, legal. Mas como é lá? Não sei. Saímos de lá, todos nós. Sem exceção, saímos de lá. Ninguém foi criado aqui. Nós saímos de lá. Então nós estamos voltando ao aprisco. Devagar, mas ainda não chegamos lá. Então esse Big Bang, né, não há tempo antes, pois o tempo se iniciou com esse evento. Isso é científico. O tempo se iniciou com o Big Bang, que não existia. Se nada existia antes do Big Bang, de onde veio a matéria concentrada? Da substância de Deus, que se condensou para nossas imperícias, nosso egoísmo, e formamos essa bola. O universo se expandiu e ainda continua se expandindo. Você entende isso? O universo, ele se expandiu, e para deixar os cientistas mais abismados, eles pensavam que essa expansão fosse até um limite e começaria o quê? A diminuir. Porque tudo que expande, contrai. Só que, para surpresa, eles descobriram que o universo está em expansão contínua e aumentando a velocidade. Sabe por quê? Porque nós vamos voltar. Nós vamos voltar de novo. A matéria aqui é temporária. Ah, Bonato, mas são 13,7 bilhões de anos. Vocês imaginam o que é isso? Só para vocês terem uma ideia, nós vamos ver isso aqui. Olha só, na cronologia do Big Bang, 1 segundo após o Big Bang, a temperatura cai 100 bilhões para cerca de 1 bilhão de graus. 1 segundo. 3 minutos a 300 mil anos, prótons, elétrons e nêutrons combinam-se os primeiros átomos. De 300 mil a 1 bilhão de anos, as primeiras estrelas são formadas. Até aqui, gente, até aqui, ó, não tinha luz. Não tinha luz nenhuma no Big Bang, quando nós éramos tão escuros. Porque nós não fomos colocados depois, nós viemos junto, pela teoria de Pietro. Né? Então, veja só. De 1 a 5 bilhões de anos, grupos de estrelas dão origem às galáxias. De 5 a 13 bilhões, nascimento do Sol. Por isso o Sol, né, nós temos hoje mais 4 bilhões de anos do Sol. Depois não temos mais. Né? Às vezes eu faço essa pergunta, e daí? O que vai acontecer? Deus, ele provê. Nós estamos em evolução, não esqueçam disso. Então tudo está evoluindo. Aquele átomo que está ali, servindo de cálcio, também está evoluindo. Vocês já pensaram, aquela estrutura atômica que está ali? Imagina que um átomo enorme, quem é que mantém esse átomo, os elétrons em volta desse núcleo? Quem? Até hoje, os físicos quebram a cabeça, precisam de 3 forças, e nenhuma explica 100% por que os elétrons giram em torno do núcleo 1/3 da velocidade da luz. Ainda não se sabe. Né? Claro, já é o quê? É o nascimento. Né? Então, aqui só para você ter uma ideia, se nós colocássemos 13, vamos ver se vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Se eu colocar 13,7 bilhões de anos em 365 dias, certo?
Esse esquema aqui é muito legal para entender. Então seria aqui, a vida nasceria, vamos pular aqui bastante, porque senão não vai dar tempo, em setembro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu botar 13,7 bilhões de anos em 365 dias, né? Aí nós faremos que o 1º de janeiro seria o que? O Big Bang, ou a explosão, né? Sabe quando que começou a nascer a matéria? Ou seja, os organismos unicelulares, dia 15 de setembro. Olha só, quantos 1000 anos já passaram. Somente aqui os unicelulares, que são as bactérias unicelulares, arquibactérias, etc., né? E aqui apenas em novembro, dia 28 de novembro, está presente já os organismos multicelulares, em que nós somos. Porque nós não somos oriundos de uma... Somos oriundos, não. Nós somos constituídos de uma célula, né? Nós temos bilhões de células. Milhões de células, né? E aqui só em dezembro é que há a avalanche de formação de organismos. Só no final. E aí, só para vocês terem uma ideia, em 18 de dezembro, as primeiras plantas aparecem. Só no final. Nós falando que somos velhos, né? Ah, eu tenho 90 anos, tá velho. Pois é, isso aqui são bilhões de anos. 24 de dezembro, primeiros dinossauros. Então não faz tanto tempo assim, né? Vai ser 60 milhões de anos atrás. 25 de dezembro, os primeiros ancestrais dos mamíferos. 28 de dezembro, os dinossauros são dizimados por asteroides. Vocês lembram, né? Essa teoria, que é a hipótese mais aceita, provavelmente isso aconteceu mesmo, porque a espiritualidade, junto com Jesus, estava fazendo experiências. Eu não acredito que eles fazem experiências. Sim, os dinossauros foram experiências que foram feitas, que também não deu certo. Por quê? Porque precisava, eles eram muito destrutivos. Foi uma fase. Dia 31 de dezembro, no final, merece uma atenção especial, pois toda a evolução do ser humano aconteceu em apenas algumas horas no nosso calendário. Então, em dezembro foi florescer, os últimos anos, né? Às 10h15, primeiros macacos, no dia 31. 21 e 24, o primeiro ancestral do homem andar é reto, tá? 23,54, o primeiro homem automaticamente moderno. 23,59 é o último minuto dos 13,7 bilhões de anos, né? Nós teremos o que? As pirâmides do Egito, só para vocês terem uma ideia. Faltando um segundo para meia-noite, Cristóvão Colombo descobre a América. Para vocês terem uma ideia de dimensão, de espaço-tempo que nós estamos falando. Ah, eu não mudo, eu nasci assim, eu não mudo, mas nós temos um bom tempo para mudar. Mas também somos, não digo castigados, né? Mas todo tempo nisso será cobrado também, porque a nossa consciência cobra. Não é Deus que cobra, somos nós mesmos que cobramos. Muito bem. Aí a formação do mundo, dos mundos, do universo compreende, olha só, aqui já está no livro dos Espíritos, né? O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, vocês, quem é estudioso do doutrina espírita, é muito falado do fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico universal é a energia primária que dá a origem, por exemplo, ao hidrogênio. Então, os bósons de Higgs, lá que estão procurando, estão muito longe deles acharem a essência, que é o fluido cósmico universal. E a Allan Kardec já falava isso em 1857. Né? André Luiz, 1954, já falava que o elétron, o átomo era divisível. E ninguém acreditava, mas ele já deixou naquela época, não, só depois da descoberta, né? Ele era divisível. Muito bem. Então a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então agora nós vamos trazer um pouco de conhecimento para a parte religiosa. Ver quem que formou isso, né?
Então foi Deus que criou o universo e os seres pela sua vontade. Né? Então a origem do universo, com suas galáxias, estrelas, planetas, cometas e satélites, perdem-se na eternidade, não sendo possível determinar-lhes a época com precisão. Imagina naquela época, né? Conhecendo o Espiritismo de Adenauer e Novaes. Então, gente, Deus nos criou, então a ciência revela que houve uma grande explosão. Olha só, conhecendo o Espiritismo, né? Falando já da religião, a ciência revela que houve uma grande explosão responsável pela expansão do universo há aproximadamente 15 milhões de anos, que no caso aí era 13,7. Né? Desta explosão surgiram conglomerados de estrelas oriundas de nebulosas, cujo resfriamento deu origem aos sistemas planetários. Né? E aí está, quem fez isso? Quem fez isso? Quando houve a formação, já chegando mais próximo da nossa Terra, da formação da Terra, quem é que auxiliou nesse processo? Então isso você já sabe, está bem escrito na doutrina. Quem auxiliou foi quem? Os arquitetos maiores, devido à atuação de quem? Dos arquitetos maiores, que surgem nas galáxias, nas organizações estelares, como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intergalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Mas quem foram? Então Jesus com seus arquitetos. Tá? Gente, tamanha força mental que nós temos, é que essa explosão acontece justamente por causa da força que nós condensamos naquela época. Né? Isso gerou toda a força. Aí o que acontece? O fluido cósmico universal, estabelecido por Deus, e Jesus com sua equipe sideral, ou arquitetos maiores, moldaram o planeta Terra. Né? Dizem que ele é responsável por mais do que o planeta Terra, mas por enquanto a gente fica nisso. Né? Que existem outros Jesuses, né? Então a gente tem que entender que os arquitetos siderais não é apenas Jesus. Ele é responsável pelo nosso planeta, principalmente, mas existem outros espíritos elevados, como Jesus, que são responsáveis por outras galáxias, outras formações planetárias e assim por diante. Entenderam isso? Né? Então a gente tem que abrir a nossa mente, porque às vezes a gente fica falando umas coisas só, né? e se perde no todo. Muito bem. Aí a formação da Terra, então. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizaram o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra, natureza, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Isso está em Caminhos da Luz. Excelente livro também, porque vocês querem, se vocês quiserem entender um pouco de evolução também, da trajetória desde os primeiros homens da face da Terra, vocês leem esse Caminhos da Luz. É muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Ou seja, todos os livros espíritas são muito importantes, né? E um outro livro importante que vocês podem ler, né, que é interessante você ler em grupo, porque é muito difícil de entender, o linguajar é Evolução em Dois Mundos, que nós vamos falar daqui um pouco a nossa evolução, porque nós estamos falando da evolução espiritual. Tá? Bom, e aí rezam as tradições do nosso mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, e Jesus é um dos seus membros divinos. Então isso está escrito em Caminhos da Luz também, que manda um livro amarelinho, fácil de entender. Bom, isso, vamos ver agora, vocês vão entender como existe um paralelo entre a ciência e o Espiritismo, nesse caso. Como que foi formado, então, a preparação para a ligação do Espírito na matéria aqui no globo terrestre? Como que foi feito? Existem teorias científicas, né? Então, assim, vocês vão perceber que existe uma ligação entre o Espiritismo e a ciência aqui. Veja só,
Aonde que foi formado, segundo a ciência, os primeiros coacervados, primeiras estruturas moleculares, a partir, né, dos estudos de Oparin e Aldam, em 1920, eles cogitaram a possibilidade de que, por exemplo, água, mais metano, mais hidrogênio, mais amônia, juntos com os raios, formariam o quê? Uma substância pesada, que cairia sobre a água. Isso nós chamamos de aminoácidos. Com o aminoácido formando as proteínas, e aí a teoria do coacervado, que na verdade são proteínas que existem água em volta formando esses coacervados. Isso é a teoria, né? Teoria científica, tá? Aí em 1953, Miller e Urey também fizeram em laboratório e comprovaram, veja só, que com os mesmos ingredientes que tem na atmosfera, que tinha na atmosfera lá, é capaz de produzir um caldo nutritivo que poderia dar origem ao primeiro ser do planeta Terra. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A vida seria criada ao acaso? Ou qual a probabilidade da matéria seria criar vida? Nós podemos desafiar os cientistas. Como é que pode? Pode isso? Será que um aminoácido, né, a formação aleatória de moléculas, é capaz de formar vida? Não. Nada sem vida cria vida. Não existe isso na natureza, porque isso seria uma derrogação das leis físicas. Mas aí que está. Vamos adiantar um pouquinho. O que aconteceu aí, nesse ponto? Por que a vida se estabeleceu? Porque os princípios espirituais foram colocados naquela, vamos dizer assim, naquela água morninha que estava ali, já apta a receber a nós. Viu? Nós fomos recebidos aqui, depois de fazer arte, porque nós somos espíritos caídos. Ok? Existe uma teoria chamada panspermia, vocês já viram? Isso é científico também. Eles dizem o seguinte: hoje é muito aceita, e tem cientista que diz assim, não, é isso aí mesmo, não pode ser diferente. Que através a panspermia diz o seguinte, que estabelece que as primeiras formas de vida no planeta Terra foi trazida à Terra do espaço por meteoritos, com formas de vida primárias, matéria orgânica com meteoritos. Então a primeira ideia surgiu na Grécia e é bem antiga, né? Panspermia é antiga, é Anaxágoras, que quinto ano antes de Cristo. E a evidência novamente foi estabelecida por Helmut no século XIX. Então veja só como as coisas estão fechando, né? Estão fechando com a doutrina espírita. Realmente ela não tem nada que desabone ela, porque realmente aconteceu isso, né? Na medida que o sistema estava pronto, foi o quê? Vamos dizer assim, nós fomos semeados, como diz, agora vem a relatividade, né? Simples e ignorantes, não é? Vocês entenderam aqui uma diferença? Nós estamos, quando o Kardec fala que nós fomos criados aqui, né? Aqui, tem que entender bem o que ele está falando. Aqui, simples e ignorância, porque nós saímos de lá e entramos no relativo e fomos, então, estamos aqui na forma de simples e ignorantes e vamos retornar ao Pai de novo. Então tem que deixar bem claro isso, ok? Bom, então a vida na Terra, vendo pelo lado agora espiritual, veja só, num período apropriado, Deus criou o princípio vital, né? O princípio vital, que foi lá, né, gente? Aqui já tem uma teoria um pouco mais, o sopro divino na Terra, e a partir de então se deu a expansão da criação. Então esse princípio vital, que é o princípio espiritual, só para vocês terem uma ideia, se vocês estão matando uma bactéria lá, que ela é nociva, ele é um princípio espiritual.
certo? Em evolução, certo? Em evolução. Claro, os patogênicos, aí nós vamos entender que ninguém é santo. A gente fala assim, eles não têm culpa, porque eles, né? Vamos já falar de uma fase, um estágio mais para frente, mas a gente fala dos casos que acontecem aí, das injustiças, mas nada é, porque nós todos saímos de lá. Mas daí você pode perguntar assim, mas por que tem uns lá no outro planeta já mais desenvolvido? É que cada um caiu por um motivo. Quando você caiu, o restabelecimento de cada um que caiu desse, né, do exílio, vamos dizer assim, caiu por motivos diferentes, né, ou por causas diferentes, e aí faz com que nós sejamos diferentes na evolução. Então vejam só, por exemplo, o Paulo, ele caiu, mas por uma coisa besta, quer dizer, ele já está no estágio evolutivo mais, por isso que ele já ocupou outro planeta, está entendendo? Mas todos nós, os marcianos, que ele fala, né? Os marcianos, os não sei o quê, todos nós vamos voltar para lá. Eles também. Só que eles vão voltar antes. Nós vamos demorar um pouco, porque nós somos dos últimos. Nós estamos ainda à beira, nós quase estamos arrastando ainda, né? Nós perdemos o rabo faz pouco tempo. Né? É verdade, é verdade. Se vocês olharem essa escala, como eu mostrei para vocês, nós perdemos o rabo faz pouco tempo. Né? Então ainda nós temos a mesma origem do macaco, e nós não somos macaco, tá, gente? Muita gente interpreta equivocadamente. Nós temos a mesma origem que o macaco teve, mas nós não somos descendentes do macaco, é diferente. Cuidar isso, tá? Porque o pessoal fala, nós somos descendentes. Não, não é isso. As escalas, a árvore filogênica, ela acontece, então vai saindo de um lado e para o outro, mas nós temos todo o mesmo eixo. Nós saímos do mesmo eixo. Tá? Estamos evoluindo. As bactérias estão, aquela planta ali fora, e verdinha hoje, também está evoluindo. Nós temos que começar a entender isso. Eu sempre falo com meus alunos, vocês podem perceber como a evolução é interessante. As plantas, elas têm percepção. Vocês já ouviram falar disso? Esses dias publicaram um trabalho mostrando que as plantas ouvem. Olha só que interessante, de uma revista interessantíssima. Colocaram uma lagarta numa folha e a planta desenvolve substâncias contra a lagarta. Para matar a lagarta, às vezes não consegue. Né? Vocês podem perceber que às vezes ela não consegue. Eles gravaram o som da lagarta e colocaram esse som da lagarta numa outra planta que não tinha a lagarta perto. O que aconteceu? Ela desenvolveu substâncias de defesa contra aquela lagarta lá. Quer dizer que elas sentem a vibração. Nós temos rotas do nosso organismo que são idênticas das plantas, ou melhor dizendo, as plantas têm rotas metabólicas igualzinho nós temos. Então nós devemos ter lá com certeza, sem dúvida. Então, esse princípio vital em contato com a matéria, aí ó, aqui é a ligação então, isso aqui ó, estou falando ó, tá vendo? Para organizar a matéria, o que teve que acontecer? O semeio, vamos dizer assim, ou a semeadura do princípio vital em contato com a matéria bruta, entendeu? Como já tinha o que? Aminoácidos, não é? Já tinha proteína, pronto, aí ficou fácil. Porque tinha um princípio que direcionava o crescimento da primeira célula e a formação da primeira célula, né? Então, aos poucos, de acordo com as modificações ambientais, ó, aí vem Darwin, né? Darwin dizia isso, que iam transformando a Terra, estruturava-se a caminho de sua própria identidade. Muito bem, olha o que Emmanuel diz. O Emmanuel diz o seguinte, e até bonito isso aqui, ó. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Olha que lindo. Foi tudo coordenado, tudo organizado. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmica,
que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí, algum tempo podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Que é o quê? Na verdade, a panspermia, que nós hoje... Só que eles falam de meteorito, não tem nada a ver com isso. Na verdade, não é isso. A ciência vai chegar lá. A ciência está muito atrasada em relação ao que o Espiritismo já prega há muito tempo atrás. Tantos fenômenos mediúnicos e espirituais, assim por diante, né? Talvez seja a tão chamada mônada, que seria a essência da vida. Quem lê Evolução em Dois Mundos vai perceber que ele fala muito em mônada. Mônadas é uma unidade celular, uma unidade, tá? Que dá origem. E aí vem os primeiros habitantes da Terra, né? No protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. Sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Entenderam até aqui o processo? Vamos lá, recapitulando. Nós caímos, infelizmente, né? E aí houve essa explosão. E aí nós, depois que resfriou tudo, que o caldo ferveu, que a gente chama, né? Nós fomos semeados aqui. E aí nós iniciamos a nossa jornada e estamos até aqui, tá? Mas aí vamos prestar atenção, aí tem mais coisa no meio. O princípio inteligente se individualiza lentamente com o processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês muito lógica. Aonde você aprendeu a respirar? Aonde vocês aprenderam a respirar? Pergunta simples. Eu nasci, me bateram, né? Não sei se era o tempo, né? Eu era, a mãe falou que bateram, né? Não queria acordar, não. Quando? Não. Nós aprendemos a respirar, as plantas respiram. As bactérias respiram. Nós aprendemos lá. Nós aprendemos com o quê? Milhões e milhões, milhares de encarnações com o princípio espiritual até aprender. Você pensa hoje para respirar? Mas por quê? Porque é o automatismo. É um automatismo já. Você respira por respirar. Agora eu vou respirar. Não, o coração agora ele vai bater. Não, é automático. Você aprendeu, porque foi a evolução que você aprendeu desde lá. As plantas respiram. Tudo não é novidade. Entendeu? Então nós fomos nos individualizando. O Espírito foi individualizando. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. A evolução foi em dois mundos. Aí está o elo perdido que não se acharam até hoje. Por quê? Porque o homem de Cro-Magnon e os homens mais modernos não se assemelham ao Homo sapiens sapiens. Eles são muito diferentes. Que tem um elo. Sabe por quê? Porque a mudança que aconteceu foi perispiritual. Foi no perispírito. Entenderam? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ok? Então, vamos para frente. Já faz gente, né? O tempo está passando. Então, olha só que legal. Agora nós chegamos na parte boa, já da evolução, né? O princípio espiritual, acoplando as formas materiais, foi se desenvolvendo, buscando formas mais aptas no seu progresso. Claro, se você comparar com uma pedra preciosa, né? E uma planta, a planta já é mais desenvolvida, óbvio, né? Então, pelas experiências junto à matéria bruta, estagia nas formas transitórias entre o mineral e o vegetal. Nas espécies vegetais apreende, olha aí, apreende, não é aprende, tá? Ou seja, outro contexto. Apreende a sensibilidade e os mecanismos da nutrição. Ué, a planta não nutre também? Onde é que está o intestino da planta? Vocês aí, quem é? Quem é que mexe com planta aí? Onde é que está o intestino da planta? Onde é que está onde é que nós absorvemos os elementos minerais? Por onde? Isso.
Muito bem. O nosso intestino, né? Certo? Nós temos intestino grosso, cada um tem seu papel, a absorção é ali. As plantas têm intestino, sabe onde? Na raiz. Olha, gente, muita coisa parecida. A planta não tem vasos que leva aquele suco lá do sistema para cima. Nós não temos o sangue venoso arterial. Olha, muita coincidência. Nós viemos das plantas. A única coisa que nós perdemos, que eu fico chateado com Deus, é o seguinte: eu não sei por que nós não fizemos fotossíntese. Sim, porque daí não teria problema. Nós vamos só, eu estou meio desvitalizado. Pronto, meia hora de sol, né? Precisa de vitamina D, tudo bem, tem que ser 11 horas, mais 15 minutos, tem que ser, né? Mas se nós pudéssemos fazer fotossíntese, tinha de conversar com Deus, tinha mudar esse projeto, né? E colocar, já pensou, estender na praia, era só gente, só que daí ia ser o seguinte, só gente na praia, né? Só trabalhar, niente, né? Então assim, veja que bonito, que interessante a evolução. Aí, estagia nas formas transitórias, do mineral e tal, nas espécies vegetais, aprende a sensibilidade e os mecanismos da nutrição através do reino animal, alcançando o homem. E no processo contínuo, estrutura a razão ou consciência de si mesmo e de Deus. Gente, olha que legal, que o animal, vocês observam os animais hoje que andam com o ser humano, como com certeza os mamíferos principalmente, os cachorros, eles aprendem muito com quem? Com nós. Eles têm uma inteligência fantástica, né? E eles estão desenvolvendo nos últimos anos, vocês podem perceber que tem muito esse negócio de tratar bem os animais, né? Essa onda de tratar, que é muito importante, faz parte da nossa evolução. Tratar bem. Os animais estão aprendendo muito, eles estão inteligentes, eles são capazes já de elaborar coisas que a gente fala, não, é instinto, ele só tem instinto, aqui ó, né? Ele tem outras coisas, né? Esses animais. E o próprio Darwin dizia que todos os seres humanos, todos os seres eram diferentes. E ele já só que esqueceu de colocar o espírito no meio. Essa foi a questão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, cidadão, né? Então nós temos aqui princípio inteligente que no mineral nós tivemos a atração, não é? O que acontece com o grafite? Não está lá, né? Uma forma molecular que é diferente do quê? Do diamante. Mas o elemento químico é o mesmo. Só a configuração espacial que é diferente. Claro, eu queria diamante, eu queria grafite. Mas o elemento químico é o mesmo, né? Então a atração vicejou nessa época. Vegetal, sensação. Né? Sensação. Daí o pessoal fala assim, o cara tem energia tão ruim, que é um seca-pimenteiro. Você já ouviu falar disso? Pois é, que seca mesmo. Que é um choque energético. E não tem nada de místico, gente. O pessoal fala assim, mas meu Deus do céu, isso é puro misticismo, isso é coisa de, né? É coisa de espiritismo. Não tem nada, isso é choque. Choque de quê? Vibração. E hoje, eu vou dizer uma coisa para você, gente. O mundo vai se girar em torno de ondulatório, de energia, né? Você já ouviu falar das cordas, supercordas? É isso que vai nortear o nosso planeta aqui, né? Nós estamos entrando no mundo da física, e principalmente da física quântica, né? Mas isso deixamos para lá, que não dá tempo, né? Então nós temos aqui, e aí vem o hominal, que é a razão. Então nós saímos daqui e fomos evoluindo em dois mundos, lembram disso? Sempre a planta que desencarna, vamos dizer assim, né? O princípio espiritual ali, ela o quê? Ela entra no plano espiritual. E na formação da semente, na polinização, na fertilização, há, entre aspas, um reencarnezinho. Essa é a vida. É difícil, eu falo uma coisa para vocês, talvez estou falando grego para mim, né? Mas é isso que acontece. Só que as pessoas têm medo de falar, né? Medo de se expor e falar essas coisas que são sintomas da codificação. Certo? André Luiz está cheio disso. A gente tem que só ler e interpretar. Então nós temos aqui a evolução. Não sei porque ele botou aí, porque ele tem essa figura, não sei porque ele botou um tigre, né? Ele botou uma outra coisa, um gatinho, né? E aqui nós temos a razão. Ok? E aqui nós estamos. O cristal é quase um ser vivente. Olha só que legal. Olha quem escreveu isso.
Disse Gabriel Delany, naturalmente que não fomos a pensar numa inteligência própria da matéria. Claro, não tem inteligência, aí eu tinha força mais aqui, né? Dizer que uma pedra aí tem inteligência, aí é demais. Mas tem atração, né? E aí ele diz assim que o cientista Jean declarou que o comportamento das partículas interatômicas, que era um estudioso da área, né, revela que é uma vida incipiente, quer dizer, é um início de uma vida. Muito bem. Então na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Só que tem uns que não acordou muito. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Isso é o Leon Denis, outro autor fantástico, que a gente quer ler muito autor novo, mas esses autores antigos são os melhores. É o que dá base para a gente. Eu tenho visto muita gente ler romance, nada contra, mas tem autores que declaram até na internet que dizem assim, que ela fecha o livro, que não é o espírito. E o pessoal lê um monte, né? Claro, nós perdemos muito tempo com isso. Não é que não seja bom, né? Mas perdemos tempo, de certa forma. Não vamos citar nome para também não ofender ninguém, que não é nosso objetivo, né? Então, quem somos afinal? Somos uma alma, um espírito que evolui ao longo dos processos reencarnatórios, com retorno à casa do Pai. Vai demorar um pouco. Isso é a parte ruim que eu tenho que falar para vocês. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos todos chegar lá. E cada um vai escolher o tempo que quiser ficar aqui ou não. Porque quanto mais nós evoluirmos, mais reto nós andarmos aqui, mais rápido nós vamos chegar onde? De volta. Né? Ah, mas eu vou para frente, a minha família não vai. Não importa. A evolução é individual, mas dependemos de nós todos. Todos nós, um depende do outro. Muito bem. Então, um ser que já habita um organismo superior não reencarna em um mais atrasado. Vocês concordam? Como que um espírito desse vai reencarnar num macaco? Não dá para entender, né? Tem filosofias que falam. Não tem como, é um retrocesso isso. Então nós vamos reencarnando sempre em espécies mais avançadas. Por isso que nós estamos ficando cada vez mais bonitos, sabia? Não é verdade. Vocês estão risados, mas é verdade. Não é brincadeira. A espécie humana vai ficar cada vez mais bonita. Porque a evolução também leva à perfeição. Nós vamos chegar lá, né? Eu vou demorar um pouquinho mais, então não existe retrocesso no processo evolutivo, né? Então para o Espiritismo a explicação da evolução do universo, planetas e seres se processa de acordo com a ciência, mas possui sua causa em uma inteligência, ou seja, nas inteligências, né? Durante todo o processo, que é a evolução em dois mundos, ok? Então vocês podem perceber, vamos supor que você tem uma cachorrinha lá, dá um exemplo prático. Nasce 10 filhotes. Você já percebe que os 10 filhotes são iguais ou não? Por que eles não são? Agora você já sabe. Por que eles não são iguais? Eles têm a mesma, o ambiente. Vamos dar um outro exemplo esdrúxulo. Crianças siamesas, tem uma na Inglaterra com 13 anos, na época da reportagem. Uma ela nasceu com um corpo, elas nasceram com um corpo e uma cabeça virada para a outra. E vivem até hoje. Uma gosta de dormir cedo e uma gosta de dormir tarde. Ué, mas a psicologia nos diz assim, nós somos todos iguais, nós nascemos todos iguais. Ué, ali não teve o mesmo ambiente? Não foi no mesmo óvulo? Né? O espermatozoide fecundou um óvulo formando o zigoto aí, formação da bláscula, né? E aí, só que dois espíritos no corpo só. Né? Com evoluções diferentes. Por isso que os cachorrinhos ali, eles são diferentes. Por quê? Porque eles têm evolução e experiências reencarnatórias diferentes. Estão entendendo? Por isso, às vezes, nossa, como esse que inteligente parece um som da onda. Não vai, nem procura comida. Eu estou dando um exemplo simples, para vocês entenderem mais, porque isso aqui que eu estou falando, né, a Lute participa do nosso grupo, a gente estuda muito isso, então é meio complexo, né?
é bem complexo. Estou trazendo aqui de uma linguagem um pouco mais fácil de você entender. Bom, e aí nós temos a ciência que veio dizer o seguinte: nós explicamos a evolução das espécies. Explica sim, quer ver? Isso foi contemplado por Darwin, tem 4 slides só, né? E Lamarck, ele diz o seguinte, ó: início da vida na Terra, início dos vegetais, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, homem. Olha a evolução. Mas saímos todos do quê? De uma raiz só. Somos descendentes da mesma raiz, certo? E isso que é o Darwin fala, que veio para o Brasil também. Você sabe disso, que ele veio para a América do Sul. Fez muitas experiências aqui no Brasil também, né? Então a teoria da evolução explica que o mecanismo que levou a Terra a ter uma grande variedade de seres vivos que já existiu, que existe e que poderá vir a existir. Então, de um lado, a Terra passa por vários períodos, né, o pré-cambiano e várias outras, não vou ficar citando aqui, né, o Cenozoico, e do outro as mutações gênicas. Ué, como é que um ser, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, o trigo vocês conhecem, né? De repente aparece um outro chamado triticale, que é irmãozinho dele. Apareceu. Sabe o feijão carioca? O feijão carioca, o cara pesquisador estava assim, ó, caminhando, e viu um feijão diferente. Pegou o pé, plantou, tá até hoje estão comendo feijão carioca, que é uma mutação natural. Que é estabelecido por quê? Quando há necessidade, os arquitetos siderais fazem isso, ou pela impulsão do espírito mesmo, a mutação. Então ela não é aleatória, nós somos nós, eu vou, entendeu? Então é impulsionado pelo espírito, né? Muito bem. E aqui está, por exemplo, ó, nós temos aqui o Lamarck, né? E o Darwin. Aí escracharam o Lamarck. Escracharam o Lamarck, porque o Lamarck dizia o seguinte, ó. Ele dizia que por que essa girafa está com o pescoço comprido? Vocês sabem por quê? Escracharam o Lamarck, só que os caras não pensaram antes de falar. Porque é o seguinte, por que tem o pescoço comprido, a girafa, você sabe? Lamarck dizia o seguinte, ó, de tanto ele não tinha a vegetação baixa, de tanto tentar puxar, né, erguer a cabeça e alcançar as folhas, esticou o pescoço. Os caras deram risada, sabe por quê? Porque eles pegaram um rato e cortaram 12 vezes o rabo do rato. O que aconteceu? O rato continua a nascer com o rabo. Mas, gente, isso em que? 1 mês, 2 meses? Nós estamos falando de evolução em escala geológica. É diferente. Então Lamarck estava certo, absolutamente certo, quando ele disse que a girafa fez isso. Claro, porque é o espírito que impulsiona a gente ter a necessidade. Por que nós estamos desaparecendo o limpinho no pé? Não usa. Que além de uso e desuso, né? Então, nós temos aqui e o nosso Darwin, tudo certinho, só que ele esqueceu de colocar que é o espírito que impulsiona as transformações e as modificações do espírito, que é o espírito que comanda a matéria, entenderam? E aqui é uma curiosidade para quem não sabe quem estava na época de Darwin escrevendo a mesma teoria? Esse cara aqui, ó, Alfred Russel Wallace, que ele, na verdade, escreveu antes de Darwin, ia publicar, mas aí, por questões, não sei, talvez espirituais, e ele era espírita. Só que ele agregou mais informação do que o Darwin. Ele dizia que era o espírito que impulsionava as modificações. Que legal, né? Daí ele não foi, deixou assim, ele deixou quieto, como diz o outro, né? E daí nós estamos chegando ao fim, já diferentes categorias de mundo. Então, quando num planeta cessa a possibilidade de aquisição de experiências fundamentais, quando vocês, né, você já está quase indo para outro planeta, está evoluindo, né? Deixa eu contar uma história séria. Bezerra de Menezes, quando ele chegou no plano espiritual, depois vocês assistiram o filme dele, aquele filme é só isso aqui, ó, isso aqui dele, né? Começar que nem falar do livro, que é um livro fantástico que ele escreveu, né? Que é a loucura sobre o novo prisma, fala sobre os problemas psiquiátricos e tal. O
O Bezerra, quando chegou no plano espiritual, perguntaram para ele: você quer ir para outro planeta? Você quer seguir? Ele falou assim: não, por amor às pessoas da Terra, eu quero voltar. Eu quero ficar aqui, que é auxiliar. Olha só. Quem quer ler um livro bonito também é Renúncia, da Alcione. Alguém leu Renúncia? Muito lindo, né? Eu li lá em Viçosa, eu chorei, a minha esposa não estava em casa, tinha ido em Minas do Sul. Eu chorei da metade do livro em diante, porque é muita renúncia de uma pessoa só. Ela estava num plano muito elevado e ela quis voltar com amor às pessoas que estavam ali. Sabe o que aconteceu? Ela morreu num calabouço. Morreu num calabouço por amor às pessoas e libertou um monte de familiares. Muito interessante. Muito legal isso. Então, quando no planeta cessa a possibilidade de aquisição de leis fundamentais para a percepção das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados. A Lud vai logo. Já combinamos aí. Então, esses são os mundos, gente, que são mundos primitivos. Força bruta é a única lei. Nos mundos de expiação e provas é o nosso, que está passando para esse aqui, ó, é o de regeneração. Está vendo? Mas nós temos os mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos puros. Gente, só isso vale a pena a gente ser bom. Só isso vale a pena a gente ser bom. Mas olha, a gente está nesse meio, a Dilma não sei o quê. Gente, vamos parar com isso. A gente fala mal, né? Fala mal. E eu entro às vezes quando eu vejo, estou lá falando mal também. Mas gente, se nós não fizermos a nossa parte de sair desse processo, nós precisamos de pessoas de mentes que criam uma psicosfera. Não sei se vocês sabem, quem foi visitar o Chico aqui? Alguém visitou o Chico aqui? Não? O Chico tinha uma aura que 8 metros, as pessoas chegavam perto dele e já choravam. Por quê? Ele muda o ambiente. Então você é responsável por mudar o ambiente. Você está aqui na fila do banco, aí começa, né? Mas podia ter mais caixa, né? Podia ter mais caixa. Eu vou falar com o gerente. E você, e é mesmo. Né? A gente é desse jeito. Né? Porque nós caímos da onde? Lá do absoluto, por causa, um dos motivos é esse. Nós, em essência, somos pessimistas. Né? Quando vê, nós estamos na vala. Quando vê, nós estamos no precipício ali, falando mal dos outros, né? Coisa assim. Mas olha aqui, gente, só isso, sabendo que nós deixamos os vícios, deixando nossas questões materiais de lado, né? Um pouco, e visualizando a caridade, fazendo o bem, nós vamos evoluir muito rápido, né? E nós vamos voltar, porque nós fizemos arte. Mas o Pai, que é bom, Ele deixa, Ele nos dá outra condição, Ele nos dá outra oportunidade. E a encarnação em diferentes mundos, né? A encarnação é a sublime lei da criação, operando na reeducação, a evolução das almas, na longa jornada da imortalidade. Gabriel Delane, fantástico também, vários livros dele, fantástico, né? Então a evolução humana consiste em adquirir-se conhecimento das leis de Deus, evoluir e reaprender suas leis para a felicidade própria e a coletiva. Então qual é o objetivo da evolução? Gente, caímos, veja só, caímos, nós estamos indo de volta ao Pai. Voltaremos a Ele, ao absoluto. Que Deus abençoe a nós. Veja só, aí vocês podem dizer assim, mas isso não está no Pentateuco. Tá, olha aqui. A queda do Espírito nas obras de Allan Kardec. Olha aqui. O Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, veio como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade que separa as trevas. Veio instruir e consolar os pobres e deserdados. Ué, deserdado para onde? De lá, saindo de lá, né? Sou o grande médico, nada fica perdido no reino de nosso Pai. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Venho salvar-vos, olha só, que maravilha, né? Homens fracos, e compreendei as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. Reconduzi-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Muito bem.